No programa desta quinta-feira, nossa entrevista é com Marleide Cunha, vereadora de Mossoró e vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Mossoró. E mais, CDL e UERN divulgam dados da pesquisa socioeconômica do Mossoró Cidade Junina 2025. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha, você que nos assiste a partir aqui de Mossoró, mas você que está em todas as regiões aqui do Rio Grande do Norte, você que está pelo YouTube, no tcmplay.tv.br, muito obrigado pela audiência. 7h26, estamos ao vivo. Mas se você estiver assistindo a gente por volta aí das 10h40, quase 11 horas da noite, você também é muito especial, porque você acompanha aqui o nosso programa a qualquer hora, a qualquer momento, fica sabendo, né, do que acontece na política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Hoje a nossa entrevistada é Marleide Cunha, que é vereadora do PT, da oposição e faz parte da diretoria do Sindicerp, um sindicato que representa os servidores públicos municipais aqui de Mossoró. Ontem teve um movimento ali, a partir do sindicato até a prefeitura, a gente mostrou isso aqui, o prefeito falou sobre o assunto e a gente está bem no time, né? Então hoje aqui conosco a vereadora Marleide Cunha para falar mais sobre servidores públicos de Mossoró. Bem, você participa, manda sua mensagem através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. Bem, antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, a UERN, em parceria com a CDL, apresentou nesta quinta-feira o resultado oficial dos impactos socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina 2025. Os números apresentam avanços em relação ao ano passado. Neste ano de 2025, o Mossoró Cidade Junina passou por uma ampliação de espaços. E apesar do evento ter acontecido em menor tempo, a pesquisa realizada pela UERN e CDL aponta crescimento de público e até no valor do ticket utilizado durante o evento por parte dos frequentadores. Resultado, economia aquecida de forma satisfatória. É o que revelam os dados oficiais do diagnóstico dos impactos socioeconômicos do MCJ. Tivemos um acréscimo representativo no ticket gasto, tanto por parte do turista quanto por parte do morador local, né? Alcançando uma cifra em torno de 357 milhões de reais. Movimentando 52 setores dentro da economia, né? Tivemos, podemos dizer, um crescimento substantivo no que diz respeito tanto aos investimentos quanto no faturamento de bares, restaurantes e hotéis, fazendo com que atingíssemos um número recorde em termos de geração de emprego e renda em torno de 8.200 pessoas. O estudo mostra que nesta edição o índice de aprovação foi de 95%. Os resultados da pesquisa foram apresentados na sala de reuniões do prédio da reitoria da UERN. Na ocasião, a reitora Cecília Maia aproveitou para falar sobre o papel da UERN na construção e desenvolvimento da cidade. E a gente entrega esse material não somente ao poder público, mas também às entidades privadas, para que usufruam desses dados, consequentemente das informações e estrategicamente possam investir nas próximas edições. E a nossa universidade, ela se coloca tão fortemente porque leva os nossos estudantes, os nossos docentes, os nossos técnicos e principalmente os nossos estudantes a exercitarem fora de sala de aula aquilo que aprendem na teoria. João Ícaro é estudante do curso de Economia e contribuiu na prática para que a pesquisa pudesse acontecer. Vale lembrar que esse trabalho é sempre realizado antes, durante e depois do MCJ. Foi muito bom participar, né? A gente conhecer, entender um pouco sobre esse evento, sobre os impactos econômicos desse evento para a cidade de Mossoró. Vai me contribuir muito profissionalmente, né, a essa experiência, porque assim, a gente conheceu tanto, entrou em contato, foi a campo com as pessoas para entender o impacto social, o impacto mesmo na população, de como foi questão de consumo, essas coisas. A pesquisa é realizada pelo UERN desde o ano de 2017 e em 2021 ganhou uma nova parceria com a CDL.
E essa pesquisa vem balizando muito do que o turista ou moçoroense consegue presenciar durante o MCJ. E esse estudo foi reconhecido, como eu disse aqui há pouco, pela Forbes no ano passado, que já projetava um investimento, a gente projetou 577 milhões e foi investido mais de 550 milhões de reais, 375 milhões era a projeção e pouco mais de 350 foram investidos. Então, isso consolida o nosso estudo e mostra aí que a credibilidade que a gente está dando para esse estudo e para que eles possam utilizar isso aí de forma boa e que tenham o melhor proveito possível. Agora, os resultados da pesquisa serão encaminhados para o governo do estado, a Câmara Municipal de Mossoró e o setor lojista. Bem, próxima semana a gente vai detalhar esta pesquisa. Eu recebi aqui do Estênio Max, que é presidente da CDL, todos os dados, né? Tudo muito detalhado, esmiuçado. Professor Leovigildo Cavalcante, da UERN, também me enviou o relatório, estou já lendo tudo, realmente são muitos números, muitos dados e tudo isso muito importante, né, para que a gente possa ter esse conhecimento, principalmente para você que investe, você pequeno comerciante, você profissional liberal, né? Eu recebi também informações lá de Natal. Natal também divulgou dados referentes ao São João 2025. Vou abrir aqui. No próximo bloco eu trago informações com relação ao São João de Natal, tá bom? Então foi muito positivo o São João lá da capital, que tem como prefeito o Paulinho Freire e essa pesquisa da Fé Comércio lá de Natal, tá? Então, o próximo bloco fala sobre este assunto. Bem, estamos aqui com Marleide Cunha, vereadora e vice-presidente do Sindicerp, um sindicato que representa os servidores públicos municipais de Mossoró. Vereadora Marleide, vamos falar como vereadora e também como sindicalista, mas falando sobre o movimento de ontem, foi um momento ali de luta dos servidores. Qual é o balanço que a senhora faz desta ação realizada pelas ruas de Mossoró principalmente? Seja bem-vinda mais uma vez ao cenário político. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos telespectadores do cenário político. Uma satisfação estar mais uma vez aqui. Bom, foi um ato muito positivo, um ato público, um movimento de luta em que os servidores foram às ruas e mostraram que não aguentam mais, que chega. Na verdade, esse dia de ontem foi uma forma de mostrar para a prefeitura que nós estamos há 5 anos lutando, sobrecarregados, sendo humilhados, com direitos desrespeitados e que chega de humilhação, chega de desrespeito nos locais de trabalho, chega de descontos nos contra-cheques de forma indevida, chega de negação de direitos que estavam previstos em lei e que a gestão Alisson Bezerra retirou esses direitos. Então, aqui hoje é um momento muito importante para a gente dizer, Vonúvio, qual é a verdade do serviço público e a verdade sobre os servidores públicos. Porque ontem eu assisti e o prefeito estava aqui, sentado nessa mesma poltrona que eu estou hoje, e é muito triste para a gente, servidor público, estar assistindo em casa ao cenário político e ver o prefeito mentindo tanto sobre os servidores. Eu vou dar um exemplo primeiro, só logo da mentira de cara. Dizer que está aberto ao diálogo, que as portas estão abertas, isso não é verdade, gente. Nós temos protocolados, Vonúvio, 10 ofícios solicitando audiências para discutir a pauta de reivindicação, para discutir os descontos indevidos nos contra-cheques, as faltas de atestado médico que os servidores estão tendo no final do mês e uma série de problemas. 10 ofícios protocolados, a prefeitura não recebe. No dia 30 de abril, a gente teve uma audiência com o prefeito, realmente. Isso sabe por quê? Porque no dia 29 ia ter uma audiência com o Ministério Público de Conciliação. Então, ele marcou para o dia 30 para dar uma justificativa lá para o Ministério Público. Pois bem, dia 30 a gente teve a audiência com vários secretários e o prefeito prometeu lá que iria negociar a pauta de reivindicação, que na ocasião era da educação. Solicitou que o sindicato tirasse o processo do piso salarial na justiça, que ele só iria dialogar e negociar os diversos pontos.
e que os secretários de educação, o secretário de assistência de gestão de pessoas iriam receber, para poder apresentar as respostas às pautas. Auxílio deslocamento atrasado, auxílio transporte, mudanças de classe, mudanças de nível, licenças, o piso salarial, uma série de questões. Resultado, o sindicato fez assembleia, tirou o processo da justiça para que o prefeito, dando uma demonstração de que queria dialogar, queria negociar administrativamente. Até hoje, mais de 70 dias depois, nós não tivemos nenhuma audiência. Solicitadas por ofício, eu solicitei várias vezes com o secretário de Educação, solicitei com o secretário de Gestão de Pessoas e nós não tivemos audiências. Então, quando a gente não conversa, os problemas se acumulam, os servidores sofrem. E aí a gente vê, por exemplo, servidores da saúde, todos os meses descontos indevidos, porque a prefeitura age de forma autoritária, como se existisse um banco de horas no município, não existe, e a prefeitura desconta todos os meses. Uma servidora ficou doente, vai ter falta descontada de atestado médico. Um servidor na UTI tinha que, a esposa desesperada, colocar vários e vários atestados em um sistema que ninguém sabe mexer. Então, assim, é uma situação muito preocupante de um adoecimento muito forte no serviço público. Bem, ontem a gente começou aqui a trazer balanços dos vereadores sobre a atuação na Câmara de Mossoró nestes 6 primeiros meses do ano. Hoje a gente continua, tá? Tem hoje, tem amanhã ainda. Vamos começar aqui o balanço do vereador Lucas das Malhas. Acompanhe. Nós ressaltamos que continuamos nas ruas de Mossoró, conversando com as pessoas e damos ênfase aqui aos avanços que tivemos na educação do nosso município, consequentemente no nosso bairro, que hoje conta com 2 unidades de educação infantil para atender as crianças da comunidade que antes não tinha. Eu mesmo iniciei minha vida estudantil aos 6 anos de idade, logo no ensino fundamental, né? E luto para que nossas crianças da nossa comunidade não tenham essa mesma problemática que eu tive. Como é que o senhor pretende atuar neste período de recesso? Como é que fica o trabalho do vereador? Olha, quero dizer para a população que nosso mandato ele continua trabalhando a todo vapor. Estaremos aqui nessa casa e nas ruas todos os dias, recebendo demandas da população e recebendo o povo que deseja ter a visita de um vereador para solucionar os problemas que ainda há na nossa cidade. Vereador Lucas das Malhas, um abraço para a dona Maria das Malhas, que eu sei que todas as noites acompanha também aqui a gente, a avó do Lucas. Lucas é da base governista e agora a gente traz aqui o balanço do vereador Cabo Davidson, que também conversou com a gente ontem lá na Câmara de Mossoró e faz esse balanço sobre o seu primeiro mandato, estes primeiros 6 meses. Acompanhe. O vereador, ele tem a missão de indicar o serviço público a ser executado pela prefeitura através da secretaria. Essa missão ela é feita durante a semana, tem o direito a fazer 10 indicações. Ao todo, foram mais de 180 indicações, mais de 18 ofícios e mais de 200 fiscalização. Eu apresentei 3 projetos. O primeiro que eu apresentei, que foi minha principal preocupação, foi a ecoterapia, o tratamento através do movimento tridimensional do cavalo, que proporciona aos PCDs, às pessoas com deficiência e às crianças com as pessoas com transtorno do espectro autista, proporciona autoconfiança, coordenação e é comprovado cientificamente uma melhora e uma diminuição nos efeitos da deficiência e dos transtornos do espectro autista. Foi o primeiro projeto. O segundo foi aquele voltado a desencorajar os crimes patrimoniais, quais sejam o assalto e o furto. Porque o comerciante que compra o produto do roubo e do furto, ele é pior mesmo do que o assaltante, porque ele só assalta
porque tem quem compre. Então, o meu projeto de lei que eu coloquei aqui na Câmara foi que aquele comerciante que tem um comércio que depende de uma licença da prefeitura, ele perde aquela licença de alguém que queira trabalhar seriamente e honestamente. O terceiro projeto foi aquele projeto que eu apresentei aqui, até de forma simbólica, mas vamos todos nos comprometer aqui, já que a educação básica do município está bem, está tudo lindo e elegante, vamos nos comprometer, nós vereadores, secretários e o próprio prefeito, a colocar os nossos filhos nas escolas de ensino básico do município. Não é querendo tirar a vaga de ninguém, mas é o quê? É para dar uma atenção, porque se realmente está tudo lindo e elegante, por que não colocar os nossos filhos? Vereador Cabo Davidson, que está no exercício do seu primeiro mandato e tem chamado a atenção lá na Câmara e também nas redes sociais sobre a sua atuação parlamentar. Bem, antes de a gente voltar aqui com Marley de Cunha, tem informação lá sobre a FEComércio, que divulgou dados do São João de Natal. De acordo com os dados divulgados, em junho o evento reuniu mais de 938 mil pessoas, um crescimento em comparação com 2023, e movimentou 188 milhões de reais o São João de Natal capital. Então, realmente aí um crescimento muito significativo lá do São João de Natal. A gente vai voltar a falar sobre este assunto também aqui no cenário político. E sobre aquela coisa lá, sobre o assunto taxação Estados Unidos, Brasil, de 50%, hoje tem pronunciamento do presidente Lula. E ele publicou assim: o Brasil soberano. O pronunciamento começa às 8h25 da noite. Ele mandou uma mensagem para mim e disse: companheiro, só depois do cenário político que eu vou para o meu pronunciamento. Então, daqui a pouco, depois do cenário político, é que o presidente Lula vai falar em cadeia nacional, tá bom? Sobre este assunto aí, tarifaço, está chamando a atenção de todo o país. Tem Pix também, 25 de março, enfim, muita coisa. Bem, vamos voltar aqui com Marley de Cunha. Marley, eu vou pedir para que a senhora faça o balanço também sobre a atuação parlamentar da senhora nestes primeiros 6 meses do ano. Mas a senhora, no bloco anterior, a senhora citava também mudanças na própria legislação dos servidores aqui de Mossoró. Que mudanças foram essas que aconteceram agora na atual gestão? Vanúvio, a maioria dos servidores públicos tem mais de 20 anos de serviço. Então, eles passaram por várias gestões de prefeitos, prefeitas anteriores. Eu, por exemplo, tenho 26 anos de serviço na Prefeitura de Mossoró. E qualquer servidor público que você fizer uma pesquisa e perguntar qual foi o pior prefeito para os servidores, nós vamos dizer o prefeito Alisson Bezerra. Simplesmente porque Alisson fez uma coisa que nenhum outro prefeito ou prefeita fez. Ele mudou o alicerce, a estrutura das carreiras dos servidores. Então, além de toda essa pressão psicológica, desvalorização, perseguição, humilhação, assédio, ele mudou a carreira. E vou explicar como. Primeiro ponto, mudança no regime jurídico único dos servidores públicos. Foi absurdo o que foi feito, retirando direitos que estavam desde 2008, aliás, de antes de 2008. 2008 foi uma modificação. Ontem o prefeito falou aqui, por exemplo, do 13º na data do aniversário, como se fosse uma vantagem que ele tivesse implantado. O 13º na data do aniversário está previsto lá na lei de 2008, na lei 29. Ele mudou a base do serviço público, da carreira, ele criou um monstrengo de uma história de uma VPNI, ele tentou modificar as pessoas readaptadas, que mudassem o cargo, prejudicando, adoecendo esses profissionais. Além do regime jurídico único, ele modificou a Lei 003 de 2003, que era o plano de carreira de todos os servidores gerais. Foi o início. E sabe o que acontece hoje? O servidor, Vanúvio, não tem mais database. Era maio. Todo ano, no mês de maio, a gente tinha uma data para ter a reposição salarial. Não temos mais database, servidor. Você acabou.
Os adicionais de tempo de serviço para os novos concursados que vão entrar, acabou também no regime jurídico único. Fora essa questão da database, na Lei 2003, tem tabela, que agora é a Lei 198, tabela salarial inferior ao salário mínimo. E o sindicato já conseguiu na Justiça que essa tabela não tem validade. Em 5 anos de gestão de Alisson Bezerra, os servidores não tiveram reajuste, tiveram reajuste uma vez, reajuste não, reposição, os servidores da saúde num valor bem inferior. As outras situações foram adequações na carreira. Então, mexeu com o servidor público na lei, retirando direitos. Nos supervisores escolares, ele criou a Lei 203, criando o plano de carreira dos servidores da educação. Mas não colocaram lá o pessoal das secretarias nas escolas como servidor de educação. Tirou o supervisor escolar do plano de carreira do magistério e agora criou todo um problema para a questão de aposentadoria, retirou agora o recesso dos supervisores escolares, está querendo retirar, aliás, pela Secretaria de Educação, tinha retirado o recesso dos professores readaptados, está ameaçando de descontar quem tirou o recesso, não aceita que esses professores são professores e têm 1/3 da jornada garantido, ou seja, uma grande pressão, uma grande retirada de direitos. Qual é o resumo da grande diferença? Os outros prefeitos, a gente lutava para ter garantido o que estava previsto em lei e eles estavam negando. E aos poucos a gente ia conseguindo. Quando não conseguia, conseguia na Justiça. Agora, Alisson Bezerra, ele não se contenta em não cumprir a lei. Ele modifica a lei, usando a maioria na Câmara Municipal para prejudicar o servidor público. E prejudicou os servidores em várias questões, destruindo todo o alicerce da carreira do serviço público municipal. Então, isso é um dos grandes motivos que a gente está aí com sérios problemas. O servidor hoje não sabe mais em qual é a lei que ele está encaixado. O servidor hoje não tem mais um contra-cheque que ele tenha condição de olhar o seu contra-cheque. É todo um processo burocrático, uma coisa terrível. É um sei que nada sei e ninguém sabe como usar esse sistema. Nem as pessoas das secretarias sabem direito. Resultado, servidor penalizado, falta com atestado médico, descontos irregulares, impostos de rendas errados e uma série de outras situações bem problemáticas. Essa é a realidade que vive os servidores na gestão Alisson Bezerra. Marleide, vou fazer um questionamento aqui para a senhora. Por favor. Licença. Uma aguinha, pois não. Com relação a estas situações que a senhora tem colocado junto aos servidores. A senhora disse que em outras gestões chegou a entrar na Justiça para poder ter os ganhos, para poder manter esses direitos. Hoje, como é que o servidor, qual é o suporte que o servidor tem diante destas necessidades? O suporte jurídico do sindicato, que é quem tem essa ligação primeiro. Como é que está essa atuação na busca pela garantia dos direitos desses trabalhadores? Nós garantimos aos servidores esse suporte jurídico, é tanto que essa questão da mudança na readaptação nós conseguimos barrar no Supremo Tribunal Federal, essa questão dos salários na tabela da lei, abaixo de salário mínimo, nós conseguimos barrar. Os servidores que tiverem descontos nos seus contra-cheques irregulares, que você tiver trabalhado e tem falta lá, procura o sindicato, leva o contra-cheque, porque nós acionamos a Justiça. Vários dos nossos direitos são via judicial. A gente está entregando, por exemplo, Vanova, semana passada entregou 30 precatórios, hoje o sindicato entregou mais 18 precatórios, que são valores que os servidores tenham direito, que lutaram muitos anos e a gente só conseguiu na Justiça. Então, assim, tenho todo o suporte jurídico, tanto para entrar com processos individuais como os processos coletivos na Justiça. E é assim, e graças ao Sindicerp e assessoria jurídica, que nós temos barrado muita coisa nas gestões e principalmente nessa gestão, porque senão o desmantelo estava maior ainda. Tem informação da Assembleia Legislativa. Bem, na terça-feira, a Assembleia realizou audiência pública em Caicó para discutir a implantação de UTIs neonatais na região do Seridó.
O debate proposto pelo deputado estadual Adjunto Dias reuniu autoridades da saúde, Ministério Público e representantes da sociedade civil. A reportagem é de Carol Ribeiro, da TV Assembleia. A discussão sobre a necessidade de UTIs neonatal em Caicó para atender aos municípios da região do Seridó existe há quase 15 anos, mas voltou à pauta em março. Esse ano aconteceu uma tragédia aqui na cidade, que foi um falecimento de um bebê com 30 dias de nascido e que por algumas horas, mais de 24 horas, esperou uma vaga de UTI na cidade de Natal e quando conseguiu uma vaga em Mossoró, ele não conseguiu se estabilizar até ser transferido e acabou vindo a óbito. Então, toda essa discussão sobre uma UTI neonatal aqui na cidade de Caicó voltou à tona esse ano. O Ministério Público tem tomado providências, a gente vê reuniões entre a Prefeitura, Governo do Estado, e essa é uma possibilidade hoje aqui de saber como essa questão tem avançado, quais as perspectivas futuras para a implementação de uma UTI neonatal aqui na cidade de Caicó. A audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa na Câmara de Caicó, por proposição do deputado Adjunto Dias, reuniu autoridades estaduais, membros do Ministério Público e de entidades médicas e de saúde para discutir soluções diante da ausência de leitos especializados na região. A instalação dos leitos de UTI neonatal deve atender a uma determinação judicial que nunca foi realmente seguida. Existem 10 leitos, uma decisão judicial, dizendo que o Seridó tem direito a 10 leitos de UTI neonatal, né? Então, isso a partir de um estudo, a partir de uma pesquisa, enfim. 5 leitos estão instalados em Currais Novos. Hoje, existem esses 5 leitos. E os outros 5? Os outros 5 não estão instalados em lugar nenhum. De acordo com o Ministério Público, os leitos instalados em Currais Novos não atenderam à necessidade da região. Esses leitos não estão no sistema de regulação do Estado. Isso significa dizer que a região do Seridó, a 4ª região de saúde, ela não dispõe de leitos nem de UTI, né, nem intensivo, nem semi-intensivo, ou seja, nem de leitos de UTI neonatal, nem leitos de cuidados intermediários, até o momento, porque os leitos que estão em Currais Novos, eles só atendem a demanda interna do Hospital Maruiano Coelho, estão fora do sistema de regulação do Estado. O Conselho Regional de Medicina também esteve representado no evento. Segundo o presidente da entidade, além do número insuficiente, os leitos instalados em Currais Novos não têm estrutura para casos críticos. E o ideal seria somar a estes que já existem. Como o Caicó funciona como uma cidade polo, inclusive aqui vai ser em breve também um hospital universitário, então precisa ter um diferencial. As cidades menores se valem de Caicó para qualquer necessidade. E aí, Caicó, não tendo essa condição de acolher esses encaminhamentos, reencaminha, o que é muito ruim para o paciente, né, para as famílias saírem de canto em canto. Então, melhor que se centralize aqui, na cidade maior do Seridó, uma região para centralizar as patologias de risco na área neonatal através dessa UTI neonatal. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública, já está em andamento o diálogo entre o governo do Rio Grande do Norte e a Prefeitura de Caicó para a instalação dos leitos de UTI neonatal no Hospital do Seridó, que é municipal e já está em reforma com este objetivo. Neste entendimento, a Prefeitura entra com o espaço e o governo do Estado com know-how, maquinário e custeio através do consórcio interfederativo em saúde do Seridó, com recursos federais. O consórcio ele vem justamente nisso, trazer o recurso financeiro, trazer uma gestão de qualidade, tendo em vista que a gente já tem a gestão de uma policlínica regional aqui, que é de qualidade, que traz essa segurança de atendimento para a região aqui do Seridó. Então, o governo do Estado vem, em conjunto com a Prefeitura Municipal, trazer a ideia do consórcio interfederativo, como também o governo vai ceder alguns equipamentos que a gente tem em nosso almoxarifado, certo? São monitores, né? São as coisas mais robustas que a gente tem para a implantação desse leito. O governo garante que o prazo é curto, mas enquanto isso, a região conta em Caicó apenas com 2 leitos de estabilização. Ter esses leitos aqui vai garantir que esse paciente, que ele é da nossa região, seja município de Caicó ou de outra cidade, ele seja atendido aqui do início ao fim do seu problema. Então ele tem acesso a todas as terapêuticas necessárias para a recuperação da sua saúde e estabilização do seu quadro clínico. Então,
ter esse tipo de equipamento aqui na quarta região, na região do Seridó, é muitíssimo importante. Parabéns ao deputado Adjunto Dias. É isto, o parlamentar deve ir atrás do problema e da solução. A gente espera que possa chegar essa UTI neonatal ali para a região do Seridó. Bem, um abraço aqui para a Civá Oliveira, do Abolição 1, assinante aqui da TCM, parabeniza aqui a brilhante atuação parlamentar de Marleide Cunha. Quem também está aqui mandando mensagem, seu Aldo Ferreira, obrigado pela audiência. Quem registra a audiência é o Nogueira de Moraes. Ele fala aqui com relação às posições de Marleide, pergunta, é o Ivan Nogueira de Moraes, não é isso? Aqui conosco, ele só faz algumas pontuações, né, Ivan? O João, diretor da UPA, também aqui conosco, mas tem uma pergunta aqui que é do Luiz Aires, do Aeroporto 2, ele pergunta sobre o IFA. E quem complementa aqui é uma outra telespectadora, direto, deixa eu ver aqui, a Elis Salles, que ela cita a Pudi, que já pagou, que paga o IFA, é isso? A Pudi já recebeu o IFA. Queria saber sobre o incentivo financeiro adicional dos agentes. Pergunta aqui a Marleide. Olha, o prefeito nas eleições, no período eleitoral, prometeu aos agentes comunitários de saúde e de endemias que iria pagar esse incentivo. A gente teve discussão na Câmara, reuniões, eu tinha um projeto protocolado e acabou eles dizendo que em janeiro ia negociar, os agentes de saúde esperaram por isso e agora a Prefeitura de Mossoró está dizendo que não tem esse IFA, que não tem esse recurso para pagar, para repassar para os agentes de saúde. A gente sabe que diversas prefeituras fazem isso, mas aqui em Mossoró o prefeito só disse que ia pagar no período eleitoral. E tem vários, as pessoas com pronunciamentos dele, com fotos e tudo, dizendo que ia fazer esse pagamento, mas agora esqueceu, né? Eu vi uma pessoa falando, eu me lembrei da situação dos garis, e eu não posso deixar de comentar aqui, que foi um absurdo, para você ver o que acontece nessa prefeitura. Os garis efetivos do município estão há 35 ou 40 anos nesse município, e eles estavam com o fardamento velho, com a bota toda furada. E eles só pediram uma bota e a calça, porque estava rasgada. No mesmo dia, Vanúvio, que eles fizeram esse pedido, que eu falei na Câmara Municipal, cortaram as horas extras desses garis. Isso é uma desumanidade tão cruel que deixa a gente indignada e mostra o quanto essa gestão é perseguidora, tenta silenciar as pessoas. Pois é, garis perderam as horas extras que eles já faziam parte do salário deles, simplesmente porque eles ousaram pedir uma bota para poder trabalhar. A Fátima, do aeroporto, fala aqui sobre o 10º que já existia antes desta gestão. Ela diz aqui, sobre quem vai se aposentar, tem que gozar a licença antes de se aposentar, só que isso não está acontecendo com os efetivos. Deixa eu fazer pontuar isso aí. Você não tem que gozar a licença antes de se aposentar para se aposentar. O que acontece? A prefeitura passa todo o tempo do serviço público negando as licenças especiais aos servidores. Aí, quando o servidor se aposenta, ele tem direito de requerer na justiça para receber em pecúnia, em dinheiro, essas licenças. A prefeitura, quando o servidor já completou 30 anos que vai se aposentar, aí ela não quer pagar, então ela quer obrigar os servidores a tirarem licença. E diz que tem que tirar. Não tem. Chegou o tempo de se aposentar, você pode pedir a sua aposentadoria, e depois você ingressa na justiça solicitando que a prefeitura pague por essa licença que você não tirou no período que você tinha direito. Um abraço aqui para Tereza Maria, mandando mensagem aqui. O Janilson também conosco. O Raimundo Nonato aqui conosco. Obrigado pela audiência. Toda noite está ligado aqui com a gente Edmundo Moura. Diz que está precisando falar com Marleide. Toda noite acompanhando aqui o cenário político com a esposa Margarida. Obrigado pela audiência, tá bom, pessoal?
Parabéns, Marleide, pela luta constante. Quem manda a mensagem aqui é a Ana Luísa. Marleide, com relação às pautas dos servidores, João, diretor da UPA, né, fiz esse registro também. Com relação a essas pautas dos servidores, julho houve esta ação, tem mais planejamento por vir? Como é que segue aí as ações do sindicato para 2025? Não, aí agora nós fizemos essa ação ontem, esperamos que o prefeito realmente abra o diálogo, que marque as audiências, que determine aos secretários que receba o sindicato. Nós temos pautas da educação, da saúde, da assistência social, dos servidores gerais. Muitos pontos dessas pautas, elas são pontos comuns, por exemplo, a questão do reajuste de licenças e mudanças de nível, exceto o reajuste que é o piso salarial dos professores, que é uma lei federal, né? Então, a gente quer que o prefeito dialogue, né, sente, converse, que dê solução para essas pautas, porque não dá para aguentar mais. E aí, caso isso não aconteça, nós vamos pensar ainda, reunir a categoria para ver quais são os próximos atos que nós iremos fazer. Marleide, a senhora gosta mais de ser vereadora ou de ser sindicalista? As coisas se completam. Eu, sendo vereadora, sou sindicalista, e sendo sindicalista, sou vereadora, porque a minha luta, a minha vida é sempre nesse processo de luta por direitos. Então, acho que as coisas se completam. Sendo vereadora, eu tenho mais condição de exercer a função de sindicalista também, porque a gente chega em muitos locais de trabalho e, às vezes, querem impedir a gente de fazer o nosso trabalho, querem impedir o sindicato de fazer, intimidam com celulares, gravando, como se a gente tivesse algum problema, estivesse fazendo alguma coisa ilegal. Então, pelo fato de também ser vereadora, então isso me dá mais condição de fiscalizar. Me dá mais condição de chegar numa unidade básica de saúde e ver a questão dos medicamentos, se tem ou não. Como recentemente a gente fez uma luta para conseguir o medicamento de uma pessoa que já tinha andado em várias UBSs e estavam negando a ela. E a gente finalmente, falei com o secretário de saúde, conseguiu esse medicamento. Então, se completam, eu não me vejo diferente, né? Não me vejo duas pessoas, é uma pessoa única. Deixa eu só dar uma palavrinha do FGTS, Vonúvio. Fica à vontade, surpreendentemente, ninguém perguntou ainda. Mas o FGTS, pessoal, a gente já solicitou à Caixa Econômica o extrato do FGTS para saber quanto tem acumulado, para cobrar a prefeitura que faça a individualização, porque cabe à prefeitura fazer isso. Já foi pago até setembro de 1987 e ele vai ser pago em outra parcela, para ser até 91 é quem tem direito. Então, nós não esquecemos o FGTS, não, nós estamos batalhando por ele. Marleide, 2 minutos para a senhora fazer o balanço da senhora como vereadora. Eu fiz aquela pergunta justamente para entrar agora. Qual o balanço que a senhora faz deste início de segundo mandato, destes 6 primeiros meses? Olha, o balanço que eu faço, Vonúvio, é o balanço que a população faz. A população sempre avalia muito bem o mandato, dá apoio, diz que tem que continuar fiscalizando. E quando eu digo que se juntam as duas funções, porque ontem, por exemplo, a avaliação do meu mandato está lá na rua. Foi isso que eu fiz durante esses 6 meses, está lutando por direitos, está fiscalizando, vou em unidade básica de saúde, mostro a realidade, coloco requerimento na Câmara Municipal, sendo que a maioria deles são rejeitados, né? Mas a gente tem que continuar lutando. Foi rejeitado na Câmara um requerimento para debater a violência nas escolas, que foi um absurdo, porque a gente enfrenta um nível de violência muito grande. Foi rejeitado o requerimento que prestasse informação sobre o concurso público, aprovados nos concursos públicos de Mossoró. Vocês têm uma pessoa aqui que está lutando constantemente pela nomeação de vocês. E não é por benesse, não, é porque o serviço público necessita de servidores efetivos para melhorar a qualidade do serviço público. Então, nós estamos nessa batalha, inclusive na batalha para destravar o concurso da educação. O sindicato vai fazer
parte do processo já solicitamos. E também a gente já conseguiu também, não foi só rejeição não, na Câmara Municipal, aprovar, por exemplo, as quadrilhas juninas como patrimônio cultural e material de Mossoró. Isso é importante porque tem a ver com a nossa identidade, com como a gente se reconhece enquanto pessoas que convivem aqui. E agora a gente aprovou a questão na Câmara do Parlamento Jovem, para a gente discutir a política com a juventude e elas possam entender que a política faz parte da nossa vida. Marleide Cunha, vereadora de Mossoró, vice-presidente do Sindicerpo, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Obrigada, Vonúvio, desculpa pela correria. Não, é isto, o tempo é curto, mas Marleide sempre está aqui conosco, no cenário, lá na rádio. Seja sempre bem-vinda, Marleide, boa sorte no mandato. Bom recesso, não sei se vai ter recesso, o professor não tem recesso, né? Tem não, viu? A você de casa, a gente agradece a audiência, boa noite e até amanhã, um abraço.